Já pensou em desenvolver uma carreira na área de recursos humanos? Eu recomendo que você escute esse episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho e muito mais. Esse é o Foca no Trabalho e eu sou a Bruna Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje, especialmente hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa área de atuação, né, Ale? Recursos humanos. Porque no dia 3 de junho nós tivemos aí o Dia do Profissional do Recursos Humanos e não podíamos deixar passar desapercebido a importância e como que é construir uma carreira dentro da área de recursos humanos, certo, Ale? Pra quem conhece, a gente tem uma série aqui dentro do Foca, o Foca dentro do Foca, né? O Foca na Carreira, onde todo mês a gente traz um profissional de uma área específica. Geralmente esses episódios saem no final do mês, mas como o aniversário do profissional de RH era no dia 3, e a gente não quis deixar esperar um mês pra falar sobre essa profissão, e no caso, a convidada especial é a gente mesma, a gente falou assim, vamos trazer uma pessoa pra falar da nossa área, vamos aproveitar esse episódio para falar um pouco como foi as nossas carreiras, né? Até criar uma conexão um pouco maior com você que tá aí ouvindo. Tem muita gente que escuta o Foca, que tem vontade de entrar nessa área. Talvez o ano que vem a gente pode fazer uma parte 2 e trazer outras pessoas? Podemos. Mas esse ano a gente deixou como é que fala, somente para os mais chegados, deixou o episódio só com a família mesmo, que é no caso eu e você, pra gente falar um pouquinho sobre essa profissão que é tão bonita, mas ao mesmo tempo tem tantos desafios, ao mesmo tempo tem muitas dúvidas e ao mesmo tempo se transformam muito ao longo dos anos, né? E tem muita gente que ainda pode estar tendo a impressão, às vezes, de um retrato que não existe ou uma visão muito romantizada. Então a gente quer aqui construir, desconstruir um pouco dessa profissão tão bonitinha, né? Que todo mês de junho eu divido dois aniversários por ano, né? O dia do psicólogo e o dia do profissional do RH. Então gosto de ganhar presente nos dois. Me deem sim chocolate, pode me dar flor, mas eu também quero o respeito. Tá tudo bem. Comemorações, presentes, respeitos e aumento salarial. É tudo junto, eu quero tudo. Eu quero tudo. Bom, mas eu acho interessante, Ale, a gente começar uma coisa que eu ouvi lá atrás, quando eu pensei em fazer recursos humanos, que você falou, vamos desmistificar, às vezes trazer um pouco da visão errônea que as pessoas têm ali da área. Então, eu ouvi que RH era você ficar só sentada, passando olerite, ou fazendo cálculo trabalhista. Essa é uma visão que muitas pessoas... Mas eu pessoas... ouvia não muito tempo atrás, que eu não vou falar quem foi que me falou isso, que é RH só para contratar e desligar. Também ouvi. Esse ano, 2022, tá? 2022, e tem pessoas Sim, que ainda... ouvi há 2 meses atrás essa fala. RH, você só contrata e desliga. É só isso que você faz. Então tem realmente, e eu entendo, e por isso que a gente tá aqui. Sim. Quando você não entende o que a pessoa faz, você vai ter uma visão, um recorte. A mesma coisa a gente, né? Existem várias profissões que passaram aqui, que a gente falava assim, nossa, eu não imaginava que você fazia isso, eu não entendia a complexidade. Por isso que a gente tá aqui compartilhando conteúdo, criando conteúdo, conversando com pessoas, pra gente entender as profissões. E quanto mais próximo da realidade, melhor é, porque o que a gente quer? Expectativa versus a realidade. Não queremos que ninguém abandone o seu sonho, quem quer trabalhar na área, mas a pessoa entrar, vamos dizer assim, com a realidade mesmo, com o dia a dia de verdade, como que ele funciona, como que é, com o amor e com a dor, porque para tudo nessa vida, né, eu sempre faço esse paralelo, né, a maternidade, não sou mãe ainda, mas pelos relatos das mães, é a coisa mais transformadora que tem na vida, mas é o mais difícil, então a gente não quer nem eliminar o amor, toda a parte legal e gostosa que tem, e nem a parte que é mais desafiadora, mas não é só isso eu garanto, não é só entregar o lerite, não é só contratar e desligar, pelo contrário, o RH hoje ele tem uma atuação super importante nesse meio, entre a contratação e o desligamento, que é o que a gente fala, né, a jornada da pessoa dentro da empresa, né? Sim, e o podcast está aqui para isso, trazer conhecimento e informação para que você consiga ter uma visão real, realista ali do que é a área, né, sem romantização e sem rótulos que as pessoas às vezes colocam. Então, vem a primeira pergunta, Lê, eu queria saber como que foi seu início no RH, como que você escolheu essa profissão? Para mim, foi assim, eu estava no ensino médio e eu queria muito trabalhar em escritório. Gente, isso foi 2003, tudo bom? Esse tempinho aí, no caso. Eu tinha outra percepção de mercado, mas para mim era importante trabalhar em escritório. O que para mim era trabalhar em escritório? Eu trabalhava em call center, trabalhava de segunda a sábado, trabalhava com atendimento a cliente, sabe? Aquele negócio de call center que é difícil, e eu queria trabalhar de segunda a sexta em horário comercial em escritório. E eu já sabia
sabia que para eu ganhar o suficiente para pagar a minha faculdade, que eu queria fazer faculdade, eu não sabia exatamente o quê, mas eu queria fazer faculdade, eu precisava ter uma bolsa auxílio um pouco maior. A minha bolsa auxílio na época, sei lá, era 250, 300 e pouco, e uma mensalidade, eu lembro, a minha primeira mensalidade era R$ 480. Então, eu sabia que eu precisava ganhar um pouco mais, mas eu não sabia exatamente o quê. E aí, o que aconteceu? Eu estava na escola ainda, ensino médio, entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio, e aí passou na sala de aula uma escola que estava fazendo curso de departamento pessoal. Então, eu ia ensinar como fazer registro em carteira, como que fazia contratação, e eu pensei assim, qual foi a lógica? Eu fico com muito orgulho de mim mesma. Eu falo, gente, nossa, que lógica. Eu falei, eu vou fazer esse curso porque eu não sei o que eu vou trabalhar ainda, mas qualquer trabalho que eu fizer, é importante eu entender de lei trabalhista. Vai me servir para alguma coisa. Para qualquer área, se eu for fazer direito, se eu for fazer... Eu nem queria fazer, nem sabia o que era psicologia. Alcance. Você viu? Não, eu falo assim, gente, com orgulho mesmo, porque às vezes a gente olha pra gente, e eu me olhava quando eu era estudante, me achava muito burra, eu achava que eu não sabia as coisas, eu sempre me subestimo pra baixo, sabe? Eu tenho essa questão aí. Hoje um pouco melhor, né? As pessoas escutam a gente falando, né? Falam, nossa, que segura, né? Eu recebo muito feedback, você fala tão bem, tão segura. Gente, o quanto que eu me questiono todos os dias, pra caramba. Mas muito na adolescência, né? Eu tinha 15, 16 anos. E aí eu fui fazer esse curso de departamento pessoal. Eu lembro que eles usavam o espaço da USP, mas não era um curso da USP. Eu não lembro qual que era a escola, Bruna. Juro, outro dia eu fui procurar nos meus certificados, não achei, não sei. Mas por conta desse curso, ele me abriu a possibilidade de trabalhar em departamento pessoal. Então eu falei, eu vou trabalhar no escritório dentro, contratando as pessoas. Eu tinha essa visão. Contratação, fazer registro, não sei o quê. E aí, como que eu entrei na área? Eu comecei a procurar estágios de ensino médio na área de recursos humanos ou departamento pessoal, porque eu tinha esse curso. Foi um curso rapidinho, sabe, tipo curso no Senac? Mas não era Senac. Sei, curso livre, né? É um curso livre, um curso curto. E aí eu comecei a procurar, achei a vaga no CIEE, por isso que a gente fala muito da importância de programas de estágio, vagas de estágio, NUB, CIEE e tal. Vi a vaga, vi no site, tá? Não era tão velha assim, mas você tinha que ligar, né? Você via a vaga, mas você ligava para agendar. E eu lembro como se fosse ontem, eu liguei no CIEE. Todas as vagas pro processo seletivo tinham sido fechadas. Por quê? O CIEE, como é que funciona? Quando ele fecha com uma empresa, ele coloca lá 20 pessoas. E já tinha dado as 20 candidatos, você não podia ir. Aí eu implorei pro atendente que me atendeu, eu falei, moço, eu quero muito essa vaga, era uma vaga perto de casa, era uma bolsa auxílio boa, eu lembro, era uma bolsa auxílio de 600 e pouco, sabe, assim, tipo, ia dobrar o meu salário, e eu falei assim, eu quero muito ir, não sei o que, ele falou assim, olha, moça, eu não podia fazer isso, mas eu vou falar o nome da empresa, e você liga lá, se a pessoa da RH deixar você ir, você vai, e eu fiz isso, por isso que eu falo, às vezes tem que ser um pouquinho mais cara de pau, um pouquinho mais agressiva, liguei na RH, falei com Valdirene, nunca vou esquecer o nome dela, a gente trabalhou por 2 anos juntas, liguei e falei, Valdirene, eu vi uma vaga de estágio, eu fiz um curso, eu quero muito entrar na área e tal. E cheguei lá, tinha só eu e mais uma candidata, porque todo mundo faltou. Fui, fiz o processo, o meu gestor gostou de mim, o Henrique Dalfenbach, nunca mais vou esquecer dele, foi meu primeiro gestor. Entrei no estágio para trabalhar em arquivo no departamento pessoal dentro da RH, que ficava junto com as estagiárias de psicologia. E aí eu fui entender o que uma estagiária de psicologia fazia. Eu achei mais interessante do que fazer administração, tanto é que meu chefe ficou pé da vida comigo quando eu falei que ia fazer psicologia. Ele falou, mas fazer psicologia, mas não tem nada a ver com o DP. Eu falei, acho que tem mais a ver comigo. Aí vem a visão de a longo prazo, a questão de você ver a carga horária do curso. Eu ia fazer um curso de 5 anos, eu ia pagar inteiro e esse autoconhecimento curso. Também, Ale, porque uma pessoa que estava num cargo superior a você indicou um curso e você falou, não tem a ver comigo. Então é importante. Não, eu olhei administração, gente, nada contra a administração, mas eu nunca vou esquecer. Na primeira aula de filosofia que eu tive, a gente falando do contexto entre bem e mal. E eu sempre fiz as coisas na minha vida, Bruna, assim, eu vou fazer, mas eu gosto um pouco daquilo. Eu nunca fui da linha nem do 8 a 80. Não dá pra também estudar um negócio que eu detesto, mas também não vai ter nada que eu ame integralmente. E foi assim que eu entrei na área, fiz um estágio de 2 anos nessa empresa, até eu me formar no ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, eu pude continuar estagiando lá, aumentei minha bolsa auxílio, porque a bolsa auxílio de ensino superior era tipo 800 e
pouco, e eu pagava uma faculdade era mais ou menos, eu pagava uma faculdade de 400 e pouco, então eu conseguia pagar minha faculdade, mas os primeiros 3 meses de faculdade, eu ganhava R$ 600, a faculdade custava 400, e eu tinha a diferença, eu pagava no transporte e nas Xerox, porque na minha época era tudo Xerox mesmo, e foi assim que eu entrei na área. Depois eu fui conseguir um outro estágio em psicologia, logo no segundo semestre da faculdade, foi muito rápido. Depois, no final do segundo ano, no primeiro ano da faculdade, já era efetiva, e aí, analista júnior, pleno, sênior, coordenação e gerência. Foi a minha carreira até agora, é assim que tá sendo, mas eu demorei 18 anos até chegar nessa cadeira, só para fazer um retrato que fica parecendo que foi assim, né, automático. E depois a gente pode discutir um pouquinho de como que foi toda essa trajetória, mas agora é sua vez. Só para explicar, só para fechar, que assim, seja um cara de pau, faz diferença sim, e como a Bruna falou, né, tô fazendo aqui uma autorreflexão, a importância de você se respeitar ao longo desse processo. Se você gosta de uma coisa, dá para encaixar, mas sendo bem realista. Qual faculdade eu consigo pagar, o que psicólogo faz? Então foi uma pesquisa que eu fiz ali no início, por isso que a gente fala muito aqui da importância de você pesquisar, ver se você gosta, entender um pouquinho, e chega que já cansou falar da minha história, agora é sua vez. Falando um pouquinho da minha, Lê, eu entrei em uma faculdade primeiro, né? Eu consegui uma bolsa, entrei numa faculdade para cursar artes cênicas, porque desde os 9 aos 21 eu fazia teatro, né? E eu sempre tive essa paixão. Eu sempre gostei muito de comunicação, de artes, pessoas, e como eu já fazia cursos, então eu falei, vou seguir nisso, vou fazer teatro. Mas eu não tinha estudado a fundo como que é a realidade do dia a dia de um profissional de artes cênicas. Então, qual que é o salário, como que é o dia a dia, o quanto você trabalha final de semana, que você não tem uma renda estável. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter algo tudo no meu controle, né? Eu falo algo, mas tudo no meu controle. Mas então eu fiz metade da faculdade, percebi que o mercado não era bem aquilo que eu queria e eu falei que eu ia mudar, até porque na época, Lê, eu estava trabalhando em uma empresa, eu estava como assistente administrativo, né? Eu iniciei como recepcionista no mercado de trabalho e eu tive a oportunidade de ser promovida para assistente administrativo. E ali me falaram que eu poderia ter chances se eu cursasse uma faculdade que teria a ver com a área que eu estava, né? Eu estava trabalhando no administrativo de um shopping center na Paulista. Então eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou cursar? E fui eu lá pesquisar, fiz orientação profissional, me ajudou muito a clarear um pouco o que eu poderia, porque eu sempre tive a visão que o teatro era o que eu sempre quis, mas o teatro por um lado mais fantasioso, nas coisas boas, e não os ônus e os bônus. Eu olhava só para os bônus, né, da área. E aí eu pesquisei bastante, fiz orientação profissional, cheguei na faculdade, a minha intenção era fazer psicologia, lógico que eu pensei em ir pro RH mais com psicologia, mas aí entra algo que você trouxe também, que é a questão financeira. A faculdade de psicologia, o custo era muito maior, e como eu já tinha conseguido uma bolsa que eu abandonei lá atrás pelo ProUni, eu não conseguia novamente. Então, eu tive que fazer uma escolha. Eu queria entrar para a área de RH, eu não conhecia o curso de gestão de recursos humanos, eu conhecia psicologia apenas. Eu pesquisei e eu vi que o curso estava acima do que eu poderia pagar naquela época e eu fui ver opções, né? E aí, procurando, me falaram do curso tecnólogo de gestão em recursos humanos. Primeiro, eu fiquei receosa porque eu falei, poxa, é um curso mais barato, mais curto. Tem muita gente que tem dúvida se vale a pena fazer ou não, a gente pode dar nossa opinião, né? Exatamente. Então eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, poxa, mas é um curso de 2 anos, é um curso muito focado. E aí eu fiquei na dúvida e tudo mais, mas eu falei, vou fazer, melhor do que ficar parado. E eu comecei a cursar e eu gostei. E eu vi que, na verdade, Elê, não é um curso que as pessoas tendem a falar, tecnólogo não dá tanto valor, mas na verdade é um curso de muito valor, porque é um curso muito focado. Então, todas as matérias de recursos humanos, tudo que englobava recursos humanos, eu tive. Então, eu sou uma profissional formada para RH. Óbvio que eu tenho algumas matérias a mais para contribuir, como informação, como comunicação, marketing e tudo mais, mas é uma área focada. E eu fiz como se você fizesse um intensivão numa área só, né? Em vez de ficar olhando para um pouquinho de várias coisas, você olha mais para uma área só. Isso, é o curso, assim, quando você pensa em administração, igual você comentou, a administração é uma área ampla, onde você vai aprender um pouco de todas as áreas corporativas. E aí você escolhe
o que você quer seguir. É como se eu já escolhesse o que eu queria seguir, ou seja, eu quero RH, então eu vou me aprofundar em administração de recursos humanos. Todas as minhas matérias vão ser para me formar um profissional de RH. Esse é o curso tecnólogo. Então ele foi muito bom, óbvio que como ele tem um período mais curto, é difícil para você arrumar estágio. Então você não vai conseguir no primeiro semestre, você consegue a partir do segundo semestre e tem uma correria para estágio. É a única crítica que eu tenho. Quando a pessoa não tem experiência nenhuma, fazer gestão de RH, às vezes para entrar na área foi assim. Como que foi para você para entrar na área? Olha, para entrar, muitos colegas que eu tinha na minha sala conseguiram estágio. Eu fui uma pessoa que eu não consegui estágio, tá? Primeiro porque eu já trabalhava, né? Eu já estava trabalhando no administrativo e também porque eu não tinha tempo para fazer entrevista. Então, às vezes, a entrevista de RH surgia, eu não podia, eu perdi a oportunidade de estágio. E aí, depois do terceiro, depois do segundo semestre, fica muito difícil para você conseguir, porque seu tempo é curto e eles precisam que tenha uma pessoa de 2 anos e mais. Esse realmente é um ponto importante. Quando você pensa em fazer uma faculdade para fazer estágio, talvez o tecnólogo não seja uma opção, ou seja, uma opção que não é tão válida, porque ele dificulta a sua entrada através do estágio. Mas, como eu não desisto... Não, e você já tinha uma experiência profissional efetiva, né? Isso faz diferença. Faz muita diferença, porque eu já tinha experiência no mercado de trabalho, então eu já fui recepcionista por muitos anos, eu comecei a trabalhar com 16 anos ali, então eu comecei ali como recepcionista, e aí eu fui até mais ou menos os 21, foi onde eu fui promovida para ser assistente administrativo, e isso contribuiu muito, porque eu já tinha uma noção de como funcionava o mercado, eu já sabia das áreas, eu tinha uma proximidade com pessoas de tudo quanto é área corporativa, então eu tinha uma visão muito mais clara do que eu queria, e quando eu fui buscar a oportunidade no mercado, eu não tinha experiência prática com RH, tinha a minha formação e tinha a minha experiência em outras áreas que poderia contribuir, que eu sempre falo que tudo que a gente aprende, a gente consegue carregar para outra área que a gente vai. Então foi o que eu fiz, busquei a oportunidade e consegui uma vaga de assistente de recursos humanos. E foi quando eu entrei para a área. Eu entrei como assistente já, então acho interessante dizer que tem várias portas, independente de qual você abrir, vai servir de alguma forma para você. E eu abri a porta de iniciar como assistente de recursos humanos. Eu não iniciei como você, com estágio, mas eu entrei como assistente de recursos humanos. Então são histórias diferentes, mas que trazem possibilidades e também importantes do pessoal entender que é possível, tudo é possível, você consegue entrar na área sim. Só que tem que ter bastante esforço. Assim como você, eu entrava em contato com a empresa, eu também mandava super currículo. Quando eu fui no processo seletivo, muitas pessoas faltaram também, é comum muitas pessoas faltarem em recrutamento e seleção, né, lá no processo. E quando eu fui, tinham muitas pessoas que faltaram, ficaram 5 pessoas para fazer o teste. Eles colocaram para fazer um teste ainda ali, pra pessoa ficar assim uma semana e quem se saísse melhor ficava. Um teste de uma semana? Uma semana. Ai, gente, que absurdo. Eles colocaram, eu também acho absurdo hoje em dia, né? Mas na época eu tava Você faz um teste de 1 hora, 2 horas. Mas assim, é aquilo que eu falo. Meu, se você pode, eu não concordo com a prática, mas assim, às vezes é uma forma de você entrar. Às vezes, a primeira oportunidade, gente, eu vou ter que falar assim, né, a realidade. Às vezes tem que aceitar um emprego mediano ou ruim para você conseguir ir para uma empresa melhor, normal. E aí, mas aí você ficou como assistente, era uma empresa, você ficou um tempo e depois você foi para onde? Teve analista? Como é que foi depois? Isso, eu entrei para essa empresa e aí eu acabei ficando uma semana, e nessa semana as pessoas iam desistindo na metade do caminho e eu com aquela sede de conseguir minha primeira oportunidade em RH, fiquei até o último dia. No último dia, eu olhei para a porta, assim, eu cheguei no horário, eu olhei para a porta, a menina não tinha chego, e falou, olha, seria você de qualquer forma, porque você foi a que mais performou durante essa semana e tudo mais, mas o que você fez essa semana de teste, só para saber? Fazer o quê? Era para acompanhar a pessoa que estava na área, que estava saindo. Era a última semana da pessoa, e aí quem ficasse tinha que pegar a tarefa, o trabalho e tudo mais. Aí eles decidiram, mas eles pagaram essa semana para todos que trabalharam, tá? Então eles colocaram, sim, eles pagaram o dia, a alimentação e tudo mais. A pessoa ficou uma semana. Mas teve pessoas que não ficou uma semana, né? Eu fiquei a semana inteira e aí eu fiquei. E depois disso, como eu vi que a empresa tinha uma cultura que eu não gostava, o que eu fiz? Peguei experiência, falei, o que eu posso aprender aqui? O que eu tenho aqui para aprender, para absorver, que vai servir para que eu possa pular para uma outra etapa? Fiquei 8 meses nessa empresa e através dessa empresa que a gente se conheceu... eu tava na dúvida se era lá ou se não era. E através dessa empresa, a gente também se conheceu, mas também tem um outro ponto que eu consegui meu outro trabalho.
Através dessa empresa, eu conheci pessoas de outras empresas que eu falei, olha, eu vi uma vaga na empresa que eu fui conversar, né? Fui uma reunião de negócios da empresa e tudo mais. Eu vi que eles tinham uma vaga, óbvio que na hora que eu estava trabalhando eu não falei nada, antiético também, mas quando eu saí de lá, eu vi a vaga, eu liguei pra menina e falei, olha, eu tive uma reunião com você, eu sou fulana de tal, eu tenho tal experiência e eu vejo que eu tenho o perfil da vaga que vocês têm, que vocês estão com ela aberta. Queria participar do processo, como que eu faço? Ah, me manda seu currículo, a gente conversa. Mandei o currículo, conversei, falou, nossa, poxa, que bacana, meu, a gente não tinha visto seu perfil, realmente é legal e olha, vem trabalhar com a gente. Hoje eu estou como analista pleno. E aí eu queria trazer até um ponto que eu acho interessante, que as pessoas que conseguiram estágio lá atrás, que eu ficava muito receiosa, que eu olhava meus colegas de sala, tudo conseguindo estágio antes de mim, e eu trabalhando como assistente administrativo numa área que não era que eu queria, e eu não conseguia estágio, eu ficava frustrada. As pessoas hoje em dia ainda estão como assistente de recursos humanos. Cada um tem o seu tempo. E assim, e hoje estou como analista pleno, mas estou trazendo realmente isso, cada um tem o seu tempo. Às vezes a gente precisa de ter paciência, né? E uma coisa que é importante, assim, deixar bem claro para todo mundo, cargo, você está naquele cargo, você não é aquele cargo, tá? Então, eu vou muito mais o que você tá fazendo. Então, assim, ser gerente, tá, mas depende do que você faz, depende do contexto da empresa, quanto tempo você trabalha. Se você pegar, por exemplo, você começou a trabalhar na área, então, se a gente fizer conta, 19, 20, 21, 22, você tá aí entrando no seu quarto, quinto ano de experiência, eu tô fazendo a conta certa? E você já é analista pleno. Eu fiquei como analista pleno durante mais de 10 anos. Entendeu? Então, assim, cada carreira tem uma carreira, cada um tem o seu tempo. Tem um ritmo diferente. E então, assim, hoje o mercado tá diferente, então a atuação da RH, acho que, e é até legal, né? A gente falou agora do passado, a gente fala um pouquinho mais do presente e para pensar um pouco como vai ser o futuro. E eu que peguei o RH antes dele ser digital, né? Porque, né, infelizmente, eu sou dessa época. Meu primeiro estágio não tinha computador. Eu não precisava de um computador, eu fazia arquivo, né? Então, imagina você ter uma pessoa só para arquivar papel. Era o que eu fazia. Mas é legal porque eu consegui ver a transformação da área de RH, né? E eu vejo a diferença, né? Hoje você tem um RH mais desburocratizado. Por mais que você ache que o RH ainda tem burocracia, porque a legislação, porque tem coisa, você tem que prestar contas, gente, faz parte. É que nem você falar assim, agora a gente acabou de passar pelo imposto de renda. Cara, você tem que prestar conta, tem o que fazer. É obrigatório. Então o RH tem essa parte, né, de compliance, que é importante, mas eu vi uma transformação, uma desburocratização e automatização, por exemplo, né? Quando eu comecei na área de recrutamento e seleção, tudo era papel. Então você recebia os currículos dentro da empresa, na porta da empresa, você tinha que ler aqueles currículos, categorizar e arquivar muito bem arquivado. E eu sempre falo, se você uma vez arquivar errado, você não acha mais. Então você tinha que categorizar, né, arquivar os currículos, descartar aqueles currículos que não tinham, né? Você nem dava devolutiva para ninguém. E hoje você tem uma ATS que você recebe currículo, né? Hoje, se quiser, do mundo inteiro, a ATS já faz a separação ali das coisas e você só vai ler os currículos que estão mais de acordo com o perfil. E isso te dá tempo de você olhar para outras coisas, né? Então hoje, como você tem o processo de contratação, de desligamento, a folha de pagamento, sabe como que você fazia o pagamento de folha de pagamento antes, sem ter internet? Como que você pagava as pessoas? Você sabe como é que era? Não, me conta. Vou te contar. Ai, que velha! Vou contar. É assim, a folha de pagamento em si tinha um sistema. Não tinha internet, mas ele tinha um sistema. Na empresa que eu trabalhava, em 2003, eram poucos computadores que tinham internet. Eram pouquíssimos. Mas como fazia? Você tinha a folha de pagamento, que era no DOS, não era nem aquela versão, assim, web que a gente vê hoje. E você colocava todas as coisas, conferia na mão, conferia tudo, e jogava um arquivo que a folha gerava pro disquete. E aí, cada grupo de pagamento gerava um disquete para cada banco. Então, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, tal. E aí, a gente ia pessoalmente até o banco levar esse pagamento eletrônico. Então, eu peguei bem assim, eu não sei como que era muito antes, mas ali em 2002, 2003, 2004, aí logo depois, assim, logo que eu entrei, eles já fizeram o pagamento, aí virou Internet Bank, aí a gente pagava pelo token, tal, vi toda essa transformação, mas antes, aí tinha a impressora matricial,
gerencial que imprimia toda a folha, os descontos, aquela impressora larga, grande. É uma evolução, assim, total, né, Lê? Eu peguei a parte Como da mudou? ficha de registro física que eu tinha que fazer na máquina de escrever. Depois isso foi para os sistemas de folha de pagamento e tal, porque você tinha a folha, mas você não tinha ficha de registro, você não tinha férias, você não tinha nada. Então, você diminui a burocracia disso. Então, hoje você deixa tudo parametrizado no sistema, o sistema automatiza, ele já calcula ponto. Eu fiz muito ponto na mão, eu fiz muito apagamento de benefício com passe. Eu peguei o passe antes de ter bilhete único, né? É triste, mas é verdade. Então, eu separava o passe, né? Eu peguei bem essa transição entre a entrada do bilhete único aqui em São Paulo, pelo menos o bom, o bem, e o pagamento em passe. Então, eu fazia a separação, entregava em envelope. Tudo isso é um puta de um trabalho. E hoje você já tem tudo ali. Você já programa o valor, cai no seu cartão e você recebeu. Então, o RH ele teve uma transformação que é assim, menos pessoas fazendo trabalhos repetitivos e que não agregam valor e olhando para outras coisas que agregam valor. Por exemplo, né, o papel do business partner hoje. Então, o que faz um parceiro de negócio, uma BP, né? Você que é BP, que está aí no dia a dia, é você fazer um trabalho que agrega valor, porque separar vale refeição, entregar vale transporte, ou eu entregar um pagamento no banco, isso não agrega valor nenhum, isso é processual. Agora, eu olhar e ter uma conversa, por exemplo, sobre carreira, eu olhar performance, eu fazer uma boa avaliação para essa pessoa que está entrando, isso agrega valor. Isso ajuda realmente as pessoas a trabalharem num lugar que elas gostem, não é verdade? Então, é totalmente diferente. Com certeza, Lê. Hoje, você identifica que o RH, ele virou protagonista, né? Ele ganhou um espaço muito maior, um espaço muito mais estratégico também. Por mais que você olhe e fale, nossa, mas alguns trabalhos são repetitivos, por exemplo, recrutamento e seleção, pode ser repetitivo, mas tem uma parte muito estratégica. Quem faz o recrutamento, quem faz a seleção, tem que olhar para o branding da empresa, tem que olhar para o mercado, tem que fazer um hunting, tem que fazer um estudo ali, tem que ter indicadores de recrutamento. Então, é um papel muito importante, muito estratégico. O próprio papel da BP, que hoje eu sou BP, eu vejo que agrega muito valor, porque você trabalha de forma consultiva para o gestor, você trabalha de forma fazendo intermédio entre as áreas especialistas ali e o colaborador, e isso agrega muito valor, aproxima muito mais a empresa do colaborador. E é bacana o pessoal entender que dentro do RH existem várias oportunidades, né? Tem várias áreas. Várias áreas. Então, assim, tem o recrutamento e seleção, tem ali a área de carreiras, que hoje a Lê está trabalhando, tem trabalhar business partner, que é parceiro de negócios. Tem a parte de analytics, que é dados. Exato, só com indicadores. Hoje, lá na empresa que eu trabalho, eles estão pensando em abrir uma vaga só para trabalhar com indicadores de RH. Uma pessoa de RH só para indicadores. Então, o quanto tem de oportunidade dentro dessa área que você pode explorar. Acho que isso que é o importante, né, Ale? E aí eu queria também, eu acho importante a gente trazer aqui para o pessoal, apesar que já está finalizando aqui, um pouquinho quais são as matérias que agregaram muito para você, Ale, dentro de psicologia, que hoje você utiliza muito. Eu trago algumas matérias de gestão de recursos humanos que agregaram bastante para o nosso trabalho hoje, para o profissional que nós somos hoje. Olha, na faculdade, assim, a gente, na psicologia, pelo menos quando eu me formei em 2011, não tinha matéria de RH. Eu tive uma matéria de RH que eu odiei, porque a professora falava um monte de coisa, nada a ver, eu já tava... Gente, quando eu fui fazer matéria de RH, eu tava no quarto pro quinto ano. Eu tinha 4, 5 anos de experiência. E eu falava assim, gente, o que ela tá falando não tem a ver com a realidade. Não era a realidade o que ela falava, foi um mundo fantasioso. Ela falou de cultura organizacional, coisas assim. Mas para mim, como psicóloga, funcionou muito o quê? A escuta, como você montar um set ali de entrevista, como montar parecer, você entender da psicologia humana e entender que as pessoas são indivíduos, que as pessoas não são iguais, entender, por exemplo, transtornos de personalidade. Depois eu fui fazer uma pós e fui falar só sobre o transtorno de personalidade antissocial e a gente entender como a patologia está no mundo do trabalho. Então, a formação, eu não consigo destacar uma matéria específica, mas é uma formação que me ajudou a entender que, assim, as pessoas são diferentes, as pessoas vêm com a carga da vida delas para o trabalho e como que a gente lida com elas dentro do mundo do trabalho. Então, você tem que entender que, assim, dentro de uma organização, você tem pessoas de todos os tipos, de todas as personalidades,
personalidades, com todas as suas histórias, os seus vieses conscientes e inconscientes, e com patologia também. Mas é diferente. A atuação do psicólogo organizacional não é terapêutico, mas é importante você entender que existe a patologia. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu saber que existe transtorno de personalidade, quando eu chego com uma pessoa com um desvio ali, uma coisa muito diferente, não é que eu vou diagnosticar, mas eu entendo que aquilo existe, e aí eu consigo acolher, eu consigo atender, eu consigo ali adaptar, entendeu? Acho bacana a gente entender quanto agrega, né, para o profissional ali de RH. Quando eu olho para a parte de gestão e recursos humanos, já é muito mais técnico, já é mais ali os metodologia, sistema, como que funciona o processo, é muito mais processual. Que falta muito na psicologia. A maioria dos psicólogos, eles entram no mundo da organização, porque como você falou no início, o psicólogo, quando ele está em formação, ele não pode atender, ele pode só estagiar no final do curso. Eu não posso, no primeiro ano de faculdade, abrir uma clínica. Não posso. Eu tenho que esperar a formação. Então, muitos psicólogos, eles entram na organização para estagiar, para poder pagar a faculdade e depois viram psicólogos clínicos. Conheço vários. Então, tem muita gente que sai da psicologia que entra no mundo do organizacional, mas a formação, ela não é preparada para a área organizacional. É muito superficial. Talvez o curso de gestão de RH, ele dê mais base de RH do que a própria psicologia. Só que é um olhar diferente. Sim, entendeu? acho Por isso que a gente fala muito da importância de você fazer uma pós. Então, da mesma forma que a gestão de RH é muito ferramental e não fala muito de personalidade, do conceito humano, então, por exemplo, eu fui super criativa, né? Eu fiz psicologia com pós em psicologia organizacional. Não façam isso. O pessoal que fez gestão de RH pode fazer a pós em psicologia organizacional, mas se você é psicólogo, vai fazer outra coisa. Eu me arrependo muito, porque eu falo que a formação acadêmica, ela às vezes tem que ir contra o que você está trabalhando, o que você já sabe, para você sair um pouco da sua zona de conforto. Então, eu teria feito pós em administração, pós em negócios, para me dar um background que a psicologia não trouxe, entendeu? Trazer um outro olhar. Mas, para quem faz gestão de RH, é uma boa pós, né? Sim. Pós em psicologia organizacional. Eu gostei da pós, gente, não é ruim, tá? Pelo amor de Deus, mas foi mais do mesmo, sabe? Acho que vale também, quem sabe, um próximo episódio aí de pós-graduação. Então, acho que vale. Mas é bacana a gente comentar para fazer esse comparativo. Quem está pensando em fazer psicologia ou fazer RH já tem uma noção do que vai aprender e tudo mais para poder fazer essa aplicação ali no mundo do trabalho. E você hoje olhando para o mercado, né? O que você entende que é importante a pessoa cuidar ou desenvolver logo do início, para quem está querendo entrar na área agora? Eu acho entender um pouco mais, como você falou, né, de indicadores de RH, entender o que está por trás daquela área. Quando eu até trouxe o exemplo do recrutamento e seleção, né? A gente fala, é só olhar ali, identificar um perfil da pessoa, gostei do jeito que ela falou. Não é isso. Você precisa ter muito mais conhecimento. Você precisa ter ali por trás técnica. Então, quanto mais você buscar essa técnica para poder aplicar ali no seu dia a dia, para você ser um profissional muito mais completo e não baseado só em impressões, eu acho que isso é o que o profissional precisa buscar. E você, Legal. Alê? Eu acredito que ter visão você está trabalhando no RH, você trabalha numa empresa, entender a visão de negócio da empresa. O que essa empresa faz, por que ela faz, quais são as áreas-chaves e como o RH pode apoiar, entende? Então, realmente ser aquele parceiro de negócio atuar mesmo, como consultor. Então, assim, não adianta só você ficar apontando e você não entender o lado do gestor, entender o lado da área, o que essa área faz, qual é o posicionamento, quem são como é que fala, os concorrentes daquela empresa. E eu demorei muito para entender e sacar isso, né? Então, é uma recomendação que, assim, se eu tivesse feito isso já no início, acho que a minha carreira teria tido uma velocidade maior, sabe? Depois que eu aprendi isso, eu vi que as coisas evoluíram mais rápido. E aí eu quero ouvir você tem vontade de trabalhar na área de RH? Qual área? E comenta aqui pra gente se você tem alguma dúvida, se tem alguma forma que a gente consegue ajudar vocês. A gente também oferece mentorias, né? Até saí de uma mentoria agora, hoje, de recrutamento e seleção. Uma pessoa veio pedir ajuda, a gente faz esse trabalho, porque é aquilo, eu só vou dar mentoria da área que eu conheço. Eu não vou dar mentoria para outras áreas. Então, se você tá na área de RH, tá muito perdido, precisa de apoio, conta com a gente aqui do Foca. E eu recomendo que você compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece, não só quem quer trabalhar em RH, mas para as pessoas entenderem como funciona essa área. Mas é claro, né? Principalmente se você conhece alguém que quer entrar na nossa área, recomendo esse episódio, né? Que é uma profissão que eu amo, adoro, mas tem os seus desafios, tem o seu olhar ali mais estratégico e é uma área que vai ter muito protagonismo no futuro. Para quem acha que RH, porque está sendo automatizado, vai diminuir, eu acredito que a nossa área vai só aumentar, porque as pessoas estão olhando mais, estão levando mais em consideração qual é o posicionamento do RH
RH e como a gente trabalha, né, Bru? Com certeza, basta olhar para o cargo desse ano que o LinkedIn colocou que é Tech Recruiter, ou seja, Verdade. recrutador de tecnologia. Então é bacana a gente lembrar. Vocês encontram o Foca nas redes sociais, lá no Instagram como @Foca no Trabalho ou no LinkedIn como Foca no Trabalho. Estamos lá com diversos conteúdos e diversos formatos também, como vídeo, imagens, carrossel. Vão lá para dar uma olhadinha. Se vocês quiserem me encontrar, eu também estou lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Ale, onde o pessoal te encontra? Eu tô lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella. Recomendo que todo mundo siga o Foca, compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio. Então, tchau. Tchau, tchau.